Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Michele Carvalho. Eu estou gravando essa aula aí para os alunos que estão na dependência referente ao 8º ano, tá? As matérias que eu trago aqui para vocês são sujeitos e tipos de sujeitos que a gente encontra numa oração, ok? E vozes verbais, tá bom? Então vamos lá, presta atenção na explicação. Tem alguns momentos que eu vou estar fazendo exercícios, e aí você também pega o seu caderno e faz junto, tá? Se for necessário, você pausa o vídeo, faz a atividade, depois corrige para ver se você acertou, tá certo? Mas o mais importante agora é prestar atenção para você compreender a matéria e se sair bem na prova, tá? Então, olha só, presta atenção aqui nos slides. Eu vou estar saindo para não te atrapalhar. E aí você vai acompanhando a explicação aí, tá bom? Então vamos lá. Vamos imaginar aqui que essas duas aí personagens estejam conversando, né? Então uma pergunta para outra. Como identificar o sujeito? Gente, deixa eu lembrar para vocês. Numa oração, o sujeito ele é um termo essencial, tá? Ele está ali presente. Ok? É o que diz aqui, ó. É o termo da oração sobre o qual se declara alguma coisa. Então, se eu digo assim, João jogou a bola forte. Quem jogou a bola forte? João. Então, você identificou para mim o sujeito da oração. Entendeu? Esse sujeito, ele tem vários tipos de classificações, né? Ele pode ser um sujeito simples, ele pode ser um sujeito composto, tá? Ele pode ser até um sujeito indeterminado, aquele sujeito que a gente não consiga identificar, se referindo à terceira pessoa. A gente vai falar disso com calma, tá bom? Mas a princípio, você tem que entender que o sujeito é a pessoa na oração que realiza a ação ou é o termo da oração sobre o qual a gente declara alguma coisa. Tá? Se eu digo, por exemplo, o lápis caiu no chão, eu estou declarando algo sobre quem? Ou sobre o quê? O lápis, entendeu? Então o lápis é o sujeito da oração, porque foi ele que caiu, esse objeto, tá? Então é isso. Seguindo esse raciocínio, vamos continuando aqui, olha só. O sujeito é um dos termos essenciais da oração e normalmente está localizado antes do predicado. O que é isso? O que é o predicado agora, professora? O predicado, na oração, a partir do verbo em diante, você tem o predicado. Então, o predicado seria a ação. Por exemplo, se eu falei que o João jogou a bola forte, e a gente identificou o sujeito como João, então qual seria o predicado? Jogou a bola forte. A partir do verbo jogar em diante eu tenho um predicado, tá? A gente vai falar também dele com mais calma. Então, voltando para o sujeito. O sujeito ele é classificado em determinado ou indeterminado. No determinado, a gente tem o sujeito simples, composto, implícito. Calma aí que eu vou explicar cada um. Sujeito simples é quando eu tenho apenas um núcleo, né? Uma palavrinha ali que é mais importante. É aquele ser que está realizando alguma coisa ou sobre o qual eu estou declarando alguma coisa. Então, quando eu digo Paulo comprou uma bicicleta, olha aqui, Paulo é o meu sujeito simples, tá? Paulo é o meu sujeito simples, é o Paulo quem está realizando a ação de comprar. Deu para entender? Ok? Então, Paulo é o sujeito simples da oração, tá? Se eu digo, os meninos estão brincando no quintal, quem é que está brincando no quintal? Os meninos. Então, eu encontrei aqui o sujeito da oração, que continua sendo o sujeito simples, tá? O sujeito só vai ser composto se ele tiver mais de um núcleo, ok? Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó,
Os meninos os meninos e as meninas estão brincando. Vamos dizer que eu separasse aí por gênero, né? Os meninos e as meninas estão brincando. Então, eu tenho núcleos diferentes. Meninos, meninas, entendeu? Sujeito composto, tá? Os gatos e cachorros pularam o cercado. Olha só o exemplo. Gatos, cachorros. Eles que pularam o cercado. Então, sujeito composto. Gatos, cachorros. Entendeu? Tá? Então, é isso. É você pensar que eu tenho sujeito, é aquele que realiza uma ação. Esse sujeito pode ser simples, quando ele tem apenas um núcleo. Esse sujeito pode ser composto, quando ele apresenta mais de um núcleo. Tá certo? E o implícito, gente? Que sujeito é esse? É aquele sujeito oculto, sabe? É aquele sujeito em que eu li a frase, eu identifico ali um sujeito, mas ele não aparece escrito ali para mim. Entendeu? Se eu digo brincamos no quintal, olha só. Quem é que pode estar quando eu brincamos? Qual é a pessoa do discurso que conjuga esse verbo e que fica assim, brincamos? O nós, né? Primeira pessoa do plural. Ele não aparece, mas a gente consegue identificar. Nós brincamos no quintal. Então, ali eu tenho um sujeito implícito, oculto. Entendeu? Tá? E o indeterminado? Vamos ver aqui. Vamos ver mais exemplos, né? Aqui agora, ó. Sujeito simples. Possui apenas um núcleo e este vem exposto, ou seja, ele aparece, ele tá ali escrito, tá? A gente vê. Olha aqui. Os homens destroem a natureza. Quem é que destrói a natureza? Os homens. Então, você tem aqui o sujeito simples. Ok? Aqui, Deus é perfeito. Quem é perfeito? Deus. Tá? Sujeito simples. Os alunos estudam para a prova. Quem estudam para a prova? Os alunos. Então, tem o sujeito simples. Entendeu? Faça sempre a pergunta. Pega o verbo da oração e faça a perguntinha para você encontrar o sujeito. Tá certo? Ó, quem destrói, quem é perfeito, quem estuda. E aí você encontra o sujeito da oração, tá? Faça esse teste aí. Não fica só me ouvindo. Pausa o vídeo agora, pensa você em algumas frases aí. E aí você tenta retirar das frases que você criou o sujeito. Entendeu? Faz esse teste aí. Põe a sua cabecinha para pensar. Senão você fica só ouvindo, né? E aí chega na hora de fazer, você pode ter alguma dúvida. Então essa é a hora de você também desenvolver aí, tá bom? Então vamos lá. Sujeito composto, como eu falei lá no início, o sujeito composto ele vai apresentar o quê? Ó, dois ou mais núcleos, tá? Por exemplo, as vacas brancas e os touros pretos pastavam. Então, quem é que pastavam? Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é o sujeito. As vacas brancas e os touros pretos. Se eu perguntar assim, quais são os núcleos dessa oração? Núcleos, somente os núcleos. Você vai me dizer que são vacas, touros. Só. Entendeu? Núcleos são as palavras mais importantes ali do sujeito, tá? Vacas, touros são os núcleos aí do sujeito. Então, esse sujeito ele é composto porque ele apresenta aí, ó, espécies, no caso aqui os animais são diferentes, né? As espécies diferentes, núcleos diferentes, tá bom? Olha aqui o segundo exemplo. A cegueira e a pobreza lhe torturavam os últimos dias. O que é que lhe torturava os últimos dias de vida? A cegueira e a pobreza. Então, tem dois núcleos, ó, cegueira, pobreza. Então, aqui também sujeito composto. Ok? Terceiro exemplo. Fome e desidratação são agravantes das doenças daquele povo. Então, olha só, o que é que são agravantes das doenças daquele povo?
fome, desidratação. 2 núcleos, tá vendo? Sujeito composto, tá? Eu e a turma fomos ao jogo. Mesma coisa, ó. Eu, turma. 2 núcleos, sujeito composto. Ok, gente? Tudo bem? Então, vamos lá. E o sujeito indeterminado? Ele não pode ser identificado, tá? Geralmente, no sujeito indeterminado, a gente vai pensar sempre em outras pessoas. A gente vai pensar assim, ó, eles, ok? Por exemplo, olha o exemplo aqui embaixo, ó. Falavam mal do meu vizinho. Botei até o desenho aqui, ó. Quem? Né? Quem falava mal do meu vizinho? Essa terminação aqui, esse verbo, leva a gente a conjugar a terceira pessoa do plural. Eles. Eles falavam, mas quem são essas pessoas? Esse eles aí, né? Não vem explícito aí no texto ou na oração. Então a gente não sabe a quem se refere. A gente até identifica eles, mas a gente não sabe a quem se refere. Então o sujeito é indeterminado. Tá? Então, olha só, verbo flexionado na terceira pessoa do plural, sem referência a nenhum sujeito expresso anteriormente. Então, nós temos aqui, ó, você faz a perguntinha, quem falava mal do meu vizinho? Não é possível a gente determinar, a gente só identifica a terceira pessoa do plural. Então, neste caso, eu classifico o sujeito como sujeito indeterminado, tá, gente? Ok? Outro exemplo, assaltaram o banco da praça. Ué, assaltaram. Quem? A gente não sabe. A gente até pensa, né? Os bandidos, os malfeitores, os ladrões, mas nós não sabemos. Então a gente se refere a eles. Terceira pessoa do plural, entendeu? Pensa aí, tá? Já o sujeito implícito, a gente identifica a primeira pessoa, um eu ali presente. Nós brincamos, nós fazemos, nós estudamos, tá? Então, se tem a primeira pessoa, eu identifico, é um eu, ok? Então, o sujeito é implícito. No indeterminado, eu não tenho como me incluir. Não tenho como incluir a primeira pessoa ali, são eles. Então, é indeterminado, ok? Então tá. Exemplos de sujeito indeterminado. Ó, esqueceram de trancar a porta. Tá vendo? Quem esqueceu? A gente não sabe. O verbo está na terceira pessoa do plural. Precisa-se de vendedores. Tá vendo? Aí aqui, gente, olha só. Precisar, né? Quem precisa, precisa de alguma coisa. Esse precisa é um verbo transitivo indireto, tá? Verbos transitivos indiretos acompanhados da partícula ser indica pra gente que o sujeito é indeterminado. A gente também não consegue aí saber, a gente sabe que alguém está precisando de vendedores, mas quem? É uma empresa, é uma loja, é um empresário, enfim, a gente não sabe quem, tá? Então, sujeito indeterminado, ok? Tranquilo até aqui? Então, vamos lá, vamos seguindo aí. Ah, um exemplo aqui embaixo, ó. Chegou-se a cogitar a ideia. Verbo chegar. Ele também, a gente aqui também não consegue identificar quem é o sujeito, tá? O sujeito indeterminado. Chegou-se a pensar, chegou-se a cogitar uma ideia, mas quem? A gente não sabe quem, tá? Ok? Verbo chegar é um verbo intransitivo. Ele apresenta pra gente um sentido completo. Então, esse verbo também seguido da partícula ser, ó, chegou ser, igual aqui, precisa ser. Ele indica pra gente que o sujeito é indeterminado, ok? Tá? Muito bem. E o sujeito composto, como eu havia falado, né? Ele tem que apresentar aí 2 ou mais núcleos do sujeito, tá? E assim a gente tem aí a confirmação de um sujeito composto, ok? É importante referir
que um sujeito composto não necessariamente é um vocábulo no plural. Sim, o que eu quero dizer para vocês? Se eu digo assim, ó, os meninos chegaram, os meninos, porque está no plural, é sujeito simples ou composto? Gente, continua sendo simples, tá? Não tem a ver com estar no singular ou no plural. Ah, porque está no plural é composto. Não. O sujeito composto, ele acontece porque ele apresenta núcleos diferentes, não porque ele está no plural. Presta atenção nisso para não confundir, tá bom? Vamos ver aqui embaixo se tem exemplo, ó. Camila e Lorena fizeram os doces da festa. Nós temos aqui dois núcleos, Camila, Lorena, duas pessoas, correto? Então, eu tenho aqui sujeito composto. Agora aqui embaixo, ó, a professora e os alunos ensaiaram para a festa da escola. Quais são os núcleos? Professora, alunos. Então, aqui eu tenho o quê? Sujeito composto, tá? Núcleos diferentes. Deu para entender? Olha lá. Tranquilo? Vamos lá. Atenção. Exemplo. Os netos presentearam a avó. Presta atenção aqui. Se nós perguntarmos, até faltou o acentozinho aqui no nós, ó. Se nós perguntarmos quem presenteou a avó, teremos como resposta o quê? Os netos, correto? Observe que as palavras de tal resposta estão no plural, mas isso não é indicativo de sujeito composto, tá? Foi o que eu falei anteriormente. Não é porque está no plural que o sujeito vai ser composto, não. Nesse caso aqui, os netos é um sujeito simples, ok? Por quê, gente? Só tem um núcleo, tá? Só tem um núcleo, ok? E aí o sujeito é simples. Então não confunda isso, tá bom? Vamos treinar então? Essa é a sua hora. Pega o seu caderno, tá? E aí você aqui, ó, rapidinho. 4 orações pra gente poder classificar aí rapidinho, tá bom? Mariana escreveu um lindo poema. Meu amigo Alex estuda à noite. Os alunos e professores realizaram a feira pedagógica. Furaram a fila no banco, causando a maior confusão. E aí? Vamos lá, vamos pegar a primeira aqui. Se você quiser, você pausa o vídeo, faz aí primeiro, depois volta para ver a explicação e a correção, tá legal? Então vamos lá. Mariana escreveu um lindo poema. Ó, nós temos aqui Mariana é o sujeito. Você pode fazer a pergunta, né? Quem escreveu um lindo poema? Mariana. Que tipo de sujeito é esse? Simples, só tem um núcleo, ok? Meu amigo Alex estuda à noite. Quem estuda à noite? Meu amigo Alex. Tudo isso aí é o sujeito, tá? O sujeito é simples, beleza? Os alunos e professores realizarão a feira pedagógica. Quem realizará a feira, gente? Os alunos e professores. São núcleos diferentes? Sim. Então o sujeito ele é composto. Tranquilo? Furaram a fila no banco, causando a maior confusão. Quem que furou? A gente consegue identificar? Eles, né? Terceira pessoa. Então, não sei quem furou. Sujeito o quê? Indeterminado. Ok? Acertou aí? Muito bem. Então, vamos lá. Seguindo aqui. Vamos falar agora sobre os tipos de predicado, né? O predicado é o termo da oração que expressa uma declaração sobre o sujeito. Lembra que eu falei que o predicado é a partir do verbo? Então, olha os exemplos aqui. Marta e Haroldo brigaram feio. Então, qual é o predicado? Brigaram feio, é a partir do verbo. Tudo isso aqui é o predicado, tá? Marta ficou arrependida. Ó, predicado, ficou arrependida. A partir do verbo, você tem aí o predicado da oração. Só que, presta atenção, brigar não é uma ação? É um verbo significativo? Então, aqui eu tenho um predicado verbal. Toda vez que você identificar uma ação, você terá um predicado verbal, tá? Aqui, Marta ficou arrependida, você tem um verbo de ligação e uma característica que se refere ao sujeito Marta.
Então, aqui a gente tem um predicativo do sujeito. Neste caso, nós temos um predicado nominal. Você observa que não tem nenhum verbo de ação aqui, tá? Então, isso é o que vai fazer a gente identificar através do verbo quando o predicado for verbal ou quando o predicado for nominal, tá certo? Aqui, ó, predicado verbal é aquele que apresenta um verbo significativo como núcleo. No caso aqui, brigaram, tá? E o nominal é aquele que tem um nome, por exemplo, um adjetivo, como é o caso aqui, ó, arrependida, tá? Substantivo, pronome ou numeral. Como núcleo, e indica um estado ou uma qualidade do sujeito. Ok? Então, é nessa hora que você tem que ler a oração, prestar atenção, pensar, né? Pensar. Não é só ficar preocupado em decorar a matéria, não. É essa hora aqui você tem que pensar para identificar o correto aí, tá? Vamos lá. Aí aqui, ó, tipos de predicado. Então, nós temos predicado verbal. No predicado verbal você não tem verbo de ligação e nem predicativo, tá? No nominal você já tem, ó, verbo de ligação e o predicativo. O que é o predicativo mesmo, gente? É a característica do sujeito. Como eu coloquei no exemplo lá, ela estava arrependida. A arrependida é a característica, tá? E o predicado verbo nominal é quando na oração você encontra os dois. Vai ter um verbo significativo e vai ter ali uma característica, tá? Ele não vai apresentar um verbo de ligação, mas ele vai ter um verbo que indica uma ação e ele vai ter uma característica, ok? Por exemplo, os alunos chegaram atrasados para a prova. Então, olha só, chegaram é um verbo que indica ação, atrasados é uma característica. Então, eu tenho aí num predicado as duas possibilidades. Então, o predicado ele é verbo nominal. Ele tanto apresenta a ação, como ele apresenta a característica de estar atrasado. Ok? Deu para entender? Muito bem. Vamos falar agora sobre vozes verbais. Então, a gente falou de sujeito, a gente falou de predicado, a gente classificou os tipos de sujeitos, né? Os tipos de predicados, tá? E agora a gente vai pegar vozes verbais. Então, olha só. Quando eu falo em vozes verbais, a gente vai focar no verbo, ok? Esse verbo, ele aparece na oração de formas diferentes. Ele pode aparecer numa voz ativa, né? O que seria a voz ativa? O que é uma pessoa ativa, gente? Pensa aí. É alguém que age, que resolve, não é? Não é aquele cara parado. Então, a palavra ativa dá a ideia de que movimento, não é isso? Alguém que é ágil, que resolve as coisas. Então, essa voz ativa, você vai identificar um sujeito, tá? Realizando uma ação aí na oração. Entendeu? Esse sujeito, ele vai ser considerado o agente, sabe? É aquele que resolve, ele é o agente da ação, tá? Então, olha só, por exemplo aqui, eu vi um menino no parque. Repara, tem um sujeito? Sim, eu, né? Que ação foi essa? Vi um menino no parque. Então, eu tenho aqui uma voz ativa, um sujeito que realiza a ação. Na voz passiva, esse menino, ele foi visto por mim. O que mudou, gente? Olha a estrutura. Aqui eu tenho um único verbo e na voz passiva eu agora tenho uma locução verbal. Foi visto. Eu vi. Agora o menino foi visto por mim. Então reparou que são as diversas formas da gente falar, da gente apresentar informações, né? Quando eu falo eu vi o menino, eu estou dando mais ênfase para esse sujeito aqui, primeira pessoa. Ok? Quando eu falo que o menino foi visto, eu não dou mais ênfase para o sujeito da oração, mas agora para o acontecimento, né? O menino foi visto.
Entendeu? E aí eu transformo esse verbo para uma locução verbal, tá? Voz reflexiva. Na voz reflexiva é quando o sujeito ele realiza a ação e ele mesmo sofre essa ação. Por exemplo, ó, eu vi-me ao espelho. Então, repare, eu estou olhando para o espelho e estou vendo o meu reflexo. Entende? Então, eu tenho aqui uma voz reflexiva. Vamos com calma. Então, olha só. Voz ativa. Acompanha aqui comigo. A voz ativa é usada quando o sujeito gramatical pratica a ação verbal. Escreve aí no seu caderno. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação verbal, ok? Tá? E aí nós temos o agente dessa ação, tá ok? Na frase, na voz ativa, por exemplo, minha avó criou o meu irmão, nós podemos verificar que o sujeito minha avó realiza a ação indicada pelo verbo criar. Ok? Então, eu tenho aqui uma voz ativa, tá? O sujeito realizando uma ação. Ele é o agente da ação, ok? Exemplos aqui de vozes ativas, ó. Eu comi o bolo, meu filho comprou o chapéu, os alunos leram os livros, a leoa caçou a hiena, o funcionário concluirá a tarefa. Repara que a gente tem sempre aqui um sujeito e em seguida a ação desse sujeito, o que foi que ele fez, entendeu? Então eu tenho aqui vozes ativas, tá? Agora, e na voz passiva? A voz passiva é usada quando o sujeito sofre a ação verbal, tá? E aí ele agora se torna o paciente. Aquele sujeito que era ativo, na voz passiva, ele agora é o sujeito paciente. Você vai reparar que o sujeito paciente, ele vai aparecer na frase lá no final. Então, você nessa estrutura da voz passiva, você vai ter um verbo auxiliar e um verbo principal. Dois verbos, um ao lado do outro. Esses dois verbos funcionam como um só. E a gente chama de locução verbal, tá? Sempre, gente, sempre na voz passiva. Tá? Estou me referindo à voz passiva analítica, ok? É o que a gente está trabalhando aqui. A voz passiva analítica, tá? Que é a frase mais desenvolvida, você vai encontrar locução verbal, diferente da voz ativa, que é um único verbo, ok? Ó, meu filho comprou o chapéu. Como eu transformaria essa voz ativa para voz passiva? O chapéu foi comprado pelo meu filho. Aqui embaixo, ó, o chapéu foi comprado pelo meu filho, tá? Então, foi comprado, locução verbal, ok? O paciente aqui, ó, pelo meu filho, tá? Outro exemplo de voz passiva, os livros foram lidos pelos alunos, ok? Então, ó, foram lidos, locução verbal. A hiena foi caçada pela leoa. Aqui, ó. Na voz ativa, a leoa caçou a hiena. Então, aqui eu tenho agora na voz passiva, a hiena foi caçada. Reparou? Muda a estrutura. Muda a estrutura. Enquanto na voz ativa eu tenho um único verbo, na voz passiva eu tenho uma locução verbal, seguida aí de preposição e pelo sujeito paciente, tá? Entendeu? Na verdade, é o agente da passiva, né? O paciente agora fica aqui no início, tá? Então é isso, gente. Tem que treinar e tem que fazer exercício, né? Então, a gente vai fazer esse exercício aqui rapidinho, ó. Presta atenção. Pega o seu caderno aí para você poder desenvolver aqui essas atividades rapidinho. Essas aqui são referentes aos tipos de sujeito, tá? Então, vamos lá. Leia a tirinha e responda o que se pede, ó. Olha a primeira tirinha do Armandinho.
Desculpe, mas preciso colocar limites. Sei. Para aprender a lidar com as frustrações, respeitar regras e os outros. E não virar um adulto mimado, egoísta e birrento, como alguns por aí. Qual é o sujeito da oração do primeiro quadrinho, gente? Aqui no primeiro quadrinho. Qual é o sujeito da oração? Quando ele fala, ó, mas preciso colocar limites. Quem é que precisa colocar limites? Aí você pode dizer, ué, professora, não tem, não aparece aí. Justamente. Mas você identifica um eu, não é isso? É como se ele falasse, eu preciso colocar limite. O eu não aparece, ele está implícito. Então, nós temos aqui, ó, o sujeito implícito, eu, que é o sujeito oculto, tá? Entendeu? Na segunda tirinha. Pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho, podemos construir os maiores muros. Aí o outro fala, muros não, podemos construir pontes. Qual o sujeito da oração do segundo quadrinho, gente? Quando ela diz aqui, ó, podemos construir. Quem é que podemos? Nós, né? Primeira pessoa do plural. Então, nós temos aqui também um sujeito, ó, implícito, tá? Esse nós aí. Tranquilo? Então, tá. Agora, vamos lá. Atribua o sujeito pertencente às orações abaixo, tendo como suporte o código. Então, a gente tem aqui, ó, sujeito simples, você coloca A, sujeito composto B, sujeito implícito C, sujeito indeterminado D, tá? Sujeito inexistente ou oração sem sujeito, você coloca o E. As frases estão aqui. Meus amigos e eu organizamos um evento jamais esquecido. Preciso de seu carinho para me sentir segura. Faz 2 anos que não vou a Brasília. A vida nos reserva grandes surpresas. Comentaram sobre os novos empreendimentos imobiliários, tá? Então, olha só. Meus amigos e eu organizamos. Quem é que organizou o evento? Temos 2 núcleos? Sim, né? Então, temos um sujeito composto. Eu vou clicar aqui, mas não sei se ele está na ordem. Vamos ver. Isso, está. Beleza. Então, olha lá, letra B. Já fez aí? Deu tempo? Qualquer coisa, pausa o vídeo, depois volta para corrigir, tá? Copia no seu caderno, faz ou coloca só as respostas. Mas, gente, o importante é você fazer. Você vai fazer uma prova, você está em dependência, então você precisa praticar, ok? Pegar exercícios e resolvê-los, tá? Vamos ver a segunda frase aí, ó. Preciso de seu carinho para me sentir segura. Quem é que precisa? Tá implícito, né? É um eu aí. Então, letra C, tá? Sujeito implícito, oculto. Aqui, faz 2 anos que não vou a Brasília. Se eu considerar esse faz 2 anos aqui, ó, repara, esse aqui não tem um sujeito, é um sujeito inexistente, né? Então, seria a letra E, tá? Mas aqui, ó, não vou a Brasília, tá implícito um euzinho aqui, tá? Aqui embaixo, a vida nos reserva grandes surpresas, né? Quem é que nos reserva grandes surpresas? A vida, então o sujeito é simples. Ah lá, letra A. Ok? Comentaram sobre os novos empreendimentos imobiliários. Quem comentou, gente? Dá para identificar? Não, né? Só o eles, né? Terceira pessoa. Então aqui nós temos um sujeito que indeterminado. Beleza? Tranquilo? Viu? Não é difícil. É só praticar, né? Deixa eu ver se tem mais. Eu não vou pegar com vocês a oração sem sujeito, tá? Deixa eu passar esse aqui, que são diversos exercícios. Aqui, ó. Dê o sujeito e o predicado de cada oração.
Esportes radicais fazem sucesso entre jovens de ambos os sexos. Qual é o sujeito dessa oração? Pega o verbo e faz a pergunta. O que é que fazem sucesso entre os jovens? Esportes radicais, ok? Sujeito simples, tá? Muito bem. E aí, qual seria o predicado aqui? Fazem sucesso entre jovens de ambos os sexos. Então, você pega sempre a partir do verbo para classificar aí como predicado, tá? E na B, ninguém pôde comparecer ao treino sábado. Qual é o sujeito? Ninguém. Muito bem, tá? E o predicado? A partir do verbo, né? Pôde comparecer ao treino sábado, ok? Muito bem. Uma tirinha aqui do Garfield, ó. A televisão vicia, fiquei aqui o dia inteiro. Repara o balãozinho indicando aí os pensamentos do gato, né? E aí o dono dele, né? Quer que ligue, Garfield? E ele, até que seria bom. No segundo quadrinho, gente, qual é o sujeito? Ó, fiquei aqui o dia inteiro. Qual é o sujeito? Tá fácil, né? Eu fiquei. Não tá aparecendo, o sujeito é implícito, tá? Então, você identifica a partir do verbo aí, ok? Na passagem, fiquei aqui o dia inteiro, o verbo sublinhado indica o quê, gente? Fiquei, uma ação? Pensa aí, é um estado permanente? Ou é um estado transitório? O que você acha? O que você marcaria? Ele ficou ali o dia inteiro, né? Repara só, ele pode funcionar como verbo de ligação, tá? Se ele diz fiquei quieto, e aí o quieto vai ser predicativo do sujeito, ok? E aí vai indicar um estado. Nesse caso, não, ele tá dizendo que ficou ali o dia inteiro, tá bom? Muito bem. Pode-se concluir que no contexto da tira, o verbo fiquei, ele funciona como, olha lá, ó, um verbo significativo. Ele não é seguido de característica. Ele não funciona ali como um verbo de ligação, tá? Vamos relacionar aqui embaixo os verbos de ligação e os verbos significativos. Ó, Garfield estava cansado. Garfield estava espojado no sofá quando John chegou. Vamos ver? Estava cansado. Aqui ele funciona como verbo de ligação. Cansado é a característica, né? Então tem aqui, ó, VL, verbo de ligação. Agora olha aqui embaixo. Garfield estava espojado no sofá quando John chegou. Eu tenho aí um verbo significativo, tá? Garfield permaneceu entediado. Então aqui eu tenho o quê? Um verbo de ligação. E embaixo, ele permaneceu ao lado de Garfield. É como se fosse uma ação, ok? Um verbo significativo, tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu ver aqui o tempo, ok? Na oração até que seria bom, o verbo destacado seria, né? Ele exprime o quê? Uma ordem, uma certeza ou uma possibilidade? Pensa um pouquinho aí. Ó, até que seria bom. É uma possibilidade, ok? Comece a perceber isso, né? Pensar os verbos, pensar as ações, tá? Nas frases abaixo, indique o que se pede. Não se esqueça de classificar o sujeito e o predicado, beleza? Pai e filho viajam juntos todos os anos. Qual é o sujeito aqui? Pai e filho, sujeito composto, tá? Qual é o núcleo do sujeito? Pai, vírgula, filho. Quando a gente identifica o núcleo, gente, não precisa carregar, tá? Os determinantes, né? Aquelas outras classes que acabam acompanhando aí os núcleos, as palavras principais, ok?
Então é só pai e filho como núcleo do sujeito, tá? Qual é o predicado aqui, gente? A partir do verbo, lembra? Viajam juntos todos os anos. O predicado, ele é verbal, tá? E o verbo? Qual é o verbo? Viajam, né? E aí a gente pode classificar como um verbo intransitivo, mas você não precisa se preocupar com essa classificação aqui agora não, tá bom? Ok, gente? Então é isso. Estude sujeitos, tipos de sujeitos, tá? Deixa eu voltar aqui para falar com você. Estude sujeitos, tipos de sujeitos, vozes verbais, faça as atividades, ok? E boa prova, né? Estude que vai dar tudo certo, tá bom? Tchau, tchau.